Olá, queridos amigos. Bom, já há algum tempo que não fazia aqui um vídeo. Tenho andado aqui ocupado com outros projetos, não dá para tudo. Ou faço os projetos ou faço o vídeo. Dedico um X tempo aqui ao áudio, não é? Bom, este é um projeto de um amplificador que eu já ando para fazer há muito tempo. Amplificador de potência elevada. Ainda não me tinha metido aqui nesta aventura porque há uma série de conceitos que eu ainda não trabalhei com eles, porque a questão é... Há muitos esquemas, pode-se encontrar muitos esquemas de 500 watts, 200 watts, 300 watts. A questão não é essa, a questão é fazer o amplificador e a placa, não é? Isto é muito importante, porque ter um esquema, não, por vezes, não quer dizer nada. A maneira como as coisas são feitas na placa é que nos dá um amplificador com uma característica muito boa, ou mais ou menos, digamos assim. E eu já sei que vou encontrar aqui algumas dificuldades para conseguir fazer um amplificador muito bom. A escolha dos componentes, a placa. Bom, uma das coisas que eu até já falei num vídeo, já há um bom tempo, talvez há uns 4 ou 5 anos, é aqui sobre o facto de ligarmos transistores em paralelo. Isto não é de qualquer maneira. Esta placa ainda não tem pistas aqui, ou tem uma pista ou outra. Eu ainda estou aqui... isto ainda é só um draft, digamos assim. Ainda estou aqui a pensar como é que isto vai ser. Se vou pôr mais transistores. Ainda estou aqui... ainda estou aqui a pensar um pouco como é que este projeto vai ser. Tenho tido aqui a ajuda do amigo Ivan Fiorindo, do canal IFJ Tubes. Costumo rever aqui os meus projetos, dar aqui algumas ideias também. De modo que isto ainda está assim muito verde, entre aspas, não é? Mas fazer um amplificador com uma série de transistores, com os transistores aqui em paralelo, não é? Para termos uma potência mais elevada e com uma tensão de alimentação maior também, não é? Pode parecer simples, pode parecer que é só ligar aqui transistores em paralelo, mas as coisas não são bem assim. Existe uma série de questões muito importantes e se calhar por causa disso eu ainda não me tinha metido aqui de volta de um projeto destes, ok? Existem muitas coisas. Eu hoje decidi falar aqui de um detalhe que eu acredito que muita gente não esteja a par disso, ok? E é preciso ter muito cuidado. Até, por exemplo, se tivermos um amplificador que, por exemplo, queimou aqui a placa e queremos fazer uma manutenção ou uma reparação na placa, tem que se ter muito cuidado, ok? Se a pessoa não tiver experiência, facilmente comete aqui um erro. Bom, eu vou explicar uma das problemáticas que nós temos quando colocamos transistores em paralelo, ok? Eu já falei aí no outro vídeo. Já falei no outro vídeo, mas agora pronto, vou fazer aqui um apanhado mais relativamente aqui a este amplificador. Bom, eu vou abrir aqui um esquema que eu tenho aqui. Ok, isto é o andar de saída, okay, do amplificador. Eu coloquei aqui os transistores 2N3055, só a nível de exemplo, MJ2955, podiam ser outros quaisquer, ok? O 5200 e o 1943, podia ser outro transistor qualquer. Bom, o que se passa aqui, temos os transistores ligados em paralelo, portanto as bases ligam, mas nas outras, os coletores também, e nos emissores temos aqui umas resistências de ponto 22. Ok, porque é que nós temos estas resistências de ponto 22? Porque os transistores não são todos iguais, não é? Vai haver sempre uma diferençazinha entre eles. Ou até a posição deles no dissipador. Se existe um transistor que está mais fresco que os outros, por exemplo, vamos supor que este transistor aqui da ponta está mais fresco, porque até temos aqui uma ventoinha, né? Aqui a deitar ar aqui para o dissipador. Estes transistores daqui estão mais frescos, digamos assim. Ao estarem mais frescos, se estes transistores estiverem mais frescos que este aqui da ponta, por exemplo, o que vai acontecer é que este VBE aqui deste transistor
este VBE vai aumentar, ok? E ao aumentar este transistor vai conduzir menos, vai arrefecer e os outros vão ter que conduzir a corrente que é necessária para a carga. Portanto, vão aquecer mais. Quando aquecem, o VBE deles reduz, ok? E então ele ainda passa a conduzir mais corrente e pode chegar a um ponto que só a corrente passa toda por este transistor. E estes aqui ficam ao corte. Isto se não tivéssemos aqui as resistências de ponto 22, porque elas vão evitar essa situação, ok? Já vamos ver como. Ao passar a corrente toda por este transistor, portanto, se isto estivesse ligado assim, não é? Ao passar a corrente toda por este transistor aqui, ele vai ficar subcarregado, não é? Vai aquecer cada vez mais e vai acabar por queimar, não é? Quando queima este, depois a seguir entram os outros. Se ele ficar em aberto, entram os outros em ação, depois queima este e depois queima o outro. Portanto, queimam todos. É tipo sequencial. Quando nós metemos aqui esta resistência de ponto 22, o que acontece é que se a corrente aumentar muito aqui, se a corrente aumentar muito neste transistor, agora já não estamos a olhar para o VBE, estamos a olhar da tensão daqui para aqui, ok? Se a corrente aumentar muito, aparece uma queda de tensão aqui na resistência. E então esta tensão passa a ser maior, ou seja, temos uma tensão maior aqui do que teríamos aqui. Ou seja, está frio, se tiver aqui, sei lá, 0,5, este tinha 0,6, aqui estava uma queda de tensão, sei lá, 0,5 também. Este aqui, como passava pouca corrente, tinha 0,1. Portanto, esta tensão daqui para aqui era menor, era este que ia conduzir, ok? As resistências fazem este equilíbrio. É preciso ter algum cuidado, ok? No projeto destas resistências, eu já fiz alguns estudos, já publiquei alguns vídeos, porque se elas forem de valor muito reduzido, ok? Pode-se perder esta compensação aqui, não é? Existem outras coisas que ajudam, como colocar aqui resistências nas bases, porque se a corrente aumentar muito, também há uma queda de tensão na base, colocar aqui resistências também ajuda. Bom, mas à parte disto tudo, existe uma coisa muito interessante que às vezes escapa, e era isto que eu queria falar, que é o seguinte: eu quando vou fazer esta placa, ok, nesta ligação aqui eu não tenho problemas, aqui eu não tenho qualquer tipo de problemas. Se a tensão aqui for um bocadinho mais baixa que aqui, não há problema. Agora, nesta ligação aqui das resistências, não é? Vai existir aqui alguma resistênciazinha parasita, ok? Vamos supor que estas resistências parasitas são de 0.050 miliohms. Tudo depende da resistência da pista e como é que a pista está feita. Ok, aqui mais 50 miliohms. 0,5. Portanto, estamos a falar 0,1. A resistência que este transistor na realidade vê será, portanto, 0,32. 0,32. E este aqui da ponta 0,22. Portanto, este transistor vai conduzir muito mais que este. Isto vai queimar, ok? Há uma maneira que eu depois vou passar em um vídeo futuro, ok? Como é que isto deve ser feito para evitar este problema? Se fizermos uma barra cheia de transistores, se isto não estiver muito bem feito, a probabilidade de queimar é elevada, porque estas pistas, ok, se isto não estiver muito bem feito, podemos pôr aqui um barramento de cobre, mas à parte disso há uma maneira de fazer a placa para equalizar esta questão aqui, não é? Por isso é que eu digo, um projeto não é o esquema. Um projeto é o esquema, é a placa, é tudo, ok? Por vezes passa aquela ideia, a gente vê um esquema na internet e agarra no esquema, faz uma placa, mas há particularidades naquele esquema que nos obrigam a ter determinadas características na placa, ok? Por exemplo, se for um esquema onde passe mais corrente nestas pistas, eu tenho que ter umas pistas mais largas, mas depois tem um problema da resistência nas pistas. Há uma série de questões. Cada esquema tem a sua particularidade e a placa para aquele esquema. Bom, por isso, ter um esquema nem sempre é tudo, ok? Nós temos de ter um esquema, mas temos de ter uma placa que corresponda a esse esquema, ok? E por esse motivo, vou voltar aqui à placa, por esse motivo é que eu ainda não me tinha metido aqui, porque
É o esquema. O esquema pode ser relativamente simples, à parte depois do estudo das compensações, que é algo complexo. O esquema em si é relativamente, como é que é dizer, não é complexo, ok? Pode haver aqui uma parte ou outra mais complexa, que tenha que... O estágio de entrada é muito importante, a maneira como a placa está feita, a simetria, todas estas coisas são muito importantes. É preciso alguns detalhes, mas esquemas, existem muitos esquemas aí, como eu já disse. Este esquema que eu estou a aplicar aqui é um esquema até do amplificador que foi feito aqui no canal, ok? Teve um sucesso esses vídeos. Eu entretanto agarrei nesse amplificador, que eu tenho vários vídeos com esse amplificador, e comecei a modificá-lo, ok? Era um H2B Small, eu comecei a modificá-lo, a incluir aqui outros circuitos, comecei a modificá-lo e está-me a servir, digamos aqui, como placa excitadora, digamos assim. Isto será a parte de potência, mas está tudo na mesma placa. E pronto, basicamente é isso. Queria dizer que estou aqui a trabalhar neste projeto e de fazer alguns vídeos, a passar algumas dicas ao pessoal que segue o canal. E pronto, basicamente é isso. Um grande abraço, amigos. Até à próxima.